Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Antes de iniciarmos aqui a aula de hoje, os estudos de hoje com a lei da doação, eu queria apenas trazer um trecho de um dos meus livros, que é o Montanha das Ilusões. Vou deixar o link para vocês, caso vocês tenham algum interesse, mas é um trecho bastante interessante e ele reflete um pouco o momento, apesar de ter sido escrito em 2000, 2001 mais ou menos, ele reflete bastante o momento em que nós estamos passando no planeta. É uma conversa do protagonista quando ele conseguiu chegar ao centro do planeta, ao diamante do planeta, onde constavam, metaforicamente, todos os registros acásticos, e depois dele ter vivenciado toda uma experiência diferenciada, ele começa a ter um diálogo. Depois de purificado, ele começa a ter um diálogo com Mãe Gaia, com a Mãe Terra, com o planeta Terra, com o coração espiritual do planeta. E esse trecho que eu vou ler para vocês é um trecho bem rápido, são apenas 2 páginas, que traz exatamente a mensagem que tem muito a ver com o tempo que nós estamos passando hoje, com a vivência que nós estamos passando. Acompanhem, vai ser bastante interessante. Mãe Gaia começa dizendo: é preciso informar ao maior grupo de pessoas possível que é necessário acabar com a matança desenfreada, com a destruição das minhas matas e cessar com a extinção de toda a vida animal. O homem moderno está aniquilando toda a espécie de vida que eu criei para sustentá-lo em sua jornada cósmica. A prepotência e a sede pelo poder estão subjugando toda a possibilidade de evolução do ser humano. Quanto mais será necessário para que o ímpeto humano seja aplacado? Quando a fúria descabida cessará? Eu clamo à sua consciência e de todos os seres vivos: cessem a corrida rumo à destruição do planeta. Todos vocês são filhos da mesma origem e eu tenho o amor mais profundo. Portanto, desistam da destruição do meu corpo, sua morada. Unam-se aos Cherokees, aos Cheyennes, Chavantes, às tribos Gés, aos ameríndios e em seus cânticos de liberdade e louvor à natureza. Comemorem, junto aos homens do deserto, na Arábia, a chegada e o fim de mais um dia. Prezem pela vida dos pássaros, amem o balé dos golfinhos e deslumbrem-se com o cântico das baleias. Busquem em seus primeiros registros, recordem-se que a vida humana e quase todas as espécies já foram destruídas pelo uso do urânio. Vocês continuam repetindo o mesmo erro. A busca pela paz e o fim do poder de subjugação deve ser o grande desejo da humanidade. Leiam em seus corações e eles lhes contarão o quanto lamento ao notar que tudo caminha para um fim trágico se a mentalidade humana não se elevar. As nações fortalecidas materialmente têm por obrigação apoiar a evolução de outros irmãos ainda reclusos em suas inconsciências. Por fim, meu filho, diga ao mundo para que busquem a sintonização com a paz. Há, nesta época, muitos humanos reunidos em prol de uma consciência superior, isenta de dogmas religiosos. Cessem, parem imediatamente de tirar vossas vidas por ideais religiosos ou por qualquer outro motivo. Aproveitem suas existências para praticar a arte dos bons relacionamentos e da evolução natural dos povos. Deem fim aos dogmas de poder e não entreguem a ninguém a decisão sobre a sua felicidade e ascensão. Vivam com arte, vivam com amor. Este é apenas um trecho deste livro, Montanha das Ilusões. Foi uma experiência bastante especial quando eu escrevi. Eu fiquei praticamente compenetrado nesta parte do livro por 2 dias consecutivos, completamente conectado, completamente ligado e tentando sentir a vibração que essa Mãe Gaia tão querida estava querendo me passar naquele momento.
e eu creio que, de alguma maneira, eu tenha atingido esse objetivo de trazer a mensagem, de trazer a informação. Montanha das Ilusões é um livro profundo, do seu início até o seu final. O final é maravilhoso, há um encontro efetivo do seu eu com aquilo que espelha o seu próprio corpo espiritual, o seu corpo físico. É uma experiência de mergulho ao universo inconsciente, que permite, através de uma série de metáforas que eu fui colocando, ou figuras de linguagem que eu fui colocando no texto, que facilita o nosso processo de conexão com o nosso eu maior, com o nosso eu superior. Bem, chega, fique agora com a nossa segunda aula, nosso segundo estudo, a lei da doação. Receba a minha paz, meu abraço, a minha saudação e aproveite e curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe. Vamos chegar aí rapidamente a 90 mil seguidores. Eu acho que isso ajuda e multiplica a nossa mensagem, a mensagem desta comunidade amorosa que está se formando por aqui. Tá bom? Em breve, mais novidades por aqui. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fico feliz que você esteja continuando os estudos sobre as 7 leis espirituais do sucesso e verdadeiramente eu espero que você tenha conseguido praticar os 3 exercícios ali colocados ao final do vídeo. É um desafio muitas vezes, né, de fazer meditações por 10, 15, 20 minutos parece uma eternidade para nós que estamos acostumados com esse corre-corre dessa vida moderna e muitas vezes não nos possibilitamos entrar num processo de meditação, mesmo que seja por 10, 15, 20 minutos. A proposta do Deepak Chopra nesses exercícios era que nós fizéssemos uma meditação de pelo menos 30 minutos 2 vezes por dia. Se você não conseguiu, foco, disciplina e perseverança. Continue, porque isto é uma prática, uma questão de prática. Na medida em que a gente vai praticando, quanto mais a gente pratica, mais fácil o acesso a esse fragmento de segundo silencioso melhora as nossas relações e faz com que a gente consiga de fato, com que nós consigamos de fato entrar em conexão com esta energia cósmica, com este ser espiritual que é, na verdade, toda a experiência divina que a gente pode ter. Dos 3 exercícios, acredito que o não julgar talvez tenha sido o mais difícil de se praticar. Eu, da minha parte, já tive muita dificuldade com isso, sempre, durante muito tempo, eu trazia dentro de mim já ideias pré-concebidas, conceitos pré-estabelecidos, e muitas vezes, na relação com as pessoas, eu acabava, mesmo que mentalmente, mesmo que não expressasse aquilo verbalmente ou fisicamente, com uma forma de repulsa, por exemplo, acabava estabelecendo algum tipo de julgamento. Faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento, faz parte da forma como a gente se integra a esse todo, a esse cósmico, a essa energia vital que permeia a nossa existência. Hoje o nosso trabalho ele é um trabalho voltado para a segunda lei, que é a lei da doação. A lei da doação também é um exercício bastante delicado de se praticar, de se fazer, porque muitas vezes ele acaba entrando em crenças pessoais, crenças limitantes que todos nós temos e que ao longo da nossa existência a gente acaba não trabalhando, acaba não entrando em conexão ou em contato com ela e, portanto, acaba desconhecendo isso e não abre caminho para que a prosperidade, para que a abundância, para que todo o tipo de relacionamento verdadeiro possa acontecer. Hoje, então, nós vamos entrar em contato com essa lei da doação e gradualmente a gente vai falar sobre ela, gradualmente a gente vai entrar nesse convívio mais próximo a respeito desta lei, que é a segunda lei, que é a lei da doação. Você vai perceber ao longo destes estudos que uma lei se conecta com a outra. Existe uma lei máxima, se é que assim eu posso dizer, o Deepak Chopra não fala isso, mas
nesses estudos que eu fui praticando, que eu fui vendo, eu acabei chegando à compreensão que a lei da potencialidade pura, ela praticamente abarca todas as demais praticamente estão dentro dela, porque ela é a potencialidade pura. Tudo aquilo que é passível de acontecer na nossa existência está intimamente ligado ou relacionado com esta lei da potencialidade pura. A lei da doação, vamos entrar aqui rapidamente, ela é um exercício diário de desapego. Ela vai mexer efetivamente com aquela realidade interna que nós temos, que se conecta com o desapego. E desapego é soltar o ego, né? Se desapegar, soltar aquilo que o ego entende que é dele, entende que não deve ser compartilhado, entende que não faz parte desse contexto de uma entrega maior, de um compartilhamento mais profundo. Para iniciar, como sempre, e assim acontecerá em todas as leis, o Deepak Chopra dá início à sua apresentação através de um texto, através de um resumo, uma síntese que praticamente contém todos os exercícios que nós vamos fazer por aqui, tá bom? E ele diz assim, ele começa: o universo opera por meio de trocas dinâmicas. Veja, ele já vem dizendo que o universo, este todo, esta energia pela qual nós estamos envolvidos, opera por meio de trocas dinâmicas. O universo nos dá, nós devolvemos. O planeta Terra nos dá, nós devolvemos. Os planetas em conexão com o planeta Terra mandam as suas energias, o planeta Terra da mesma forma manda as suas energias para lá. A influência planetária, por exemplo, a Lua exercendo influência sobre o planeta Terra, é uma troca dinâmica. Certamente a Terra também deve influenciar as energias vitais deste satélite que orbita pela Terra. Da mesma forma, os demais planetas, quer dizer, nós já sabemos através da astrologia, dos estudos astrológicos e astronômicos, a influência que os demais planetas exercem sobre o planeta Terra, que o Sol exerce sobre o planeta Terra e vice-versa. Aqui ele também faz uma síntese. Ele diz que dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Este fluxo da energia universal é um ponto importante e é um ponto fundamental. Já se tem comprovado através de estudos, tem um russo que já há muitos anos fez um estudo a respeito do fluxo, estudo do fluxo. Eu não vou nem me atrever a citar o nome dele, porque certamente eu vou citar de maneira errada, a pronúncia não vai sair positiva. Mas ele já há muito tempo faz um estudo a respeito deste fluxo, desta energia universal, desta energia vital, que permeia todos os seres humanos. E quando nós nos permitimos entrar neste fluxo de energia vital, as situações, as coisas, as boas coisas naturalmente começam a acontecer na nossa vida. E, como segundo parágrafo, ele traz: em nossa própria capacidade de dar aquilo que almejamos, de dar aquilo que eu quero, aquilo que eu muitas vezes desejo, de dar aquilo que é meu, ou que eu considero como meu, encontra-se a chave para atrair a abundância do universo. Mais para frente a gente vai falar sobre um aspecto que é a primícia. A primícia na Bíblia ela aparece quando toda a produção, quando você planta e você colhe, quando você faz a primeira colheita, a melhor colheita, aquela parte que é melhor, você doa, você devolve, você restitui ao Criador como um agradecimento para ele, pelo fato de ele ter lhe dado aquela produção, aquela colheita tão maravilhosa. Então ele diz que no momento em que eu tenho a capacidade de dar aquilo que eu almejo, eu tenho uma chave que me faz atrair a abundância. Porque um outro princípio que vem a partir disso é a gratidão. Quando eu me sinto grato, então eu tenho a capacidade efetiva de fazer uma doação em relação a tudo aquilo que eu objetivamente gostaria de ter. Ele atrai uma chave de abundância
que nada mais é do que o fluxo da energia universal para as nossas vidas. Veja como é fundamental, a partir de já que nós possamos iniciar um processo de entendimento a respeito desta lei da doação, no melhor sentido, no sentido mais positivo, no sentido mais abrangente e mais conectivo com relação a todas as demais pessoas e com relação ao meio em que a gente ou que nós existimos. Aí o Deepak diz assim, que a lei da doação ela pode ser também definida como a lei do dar e receber. O que ele está dizendo é que não existe o dar somente. Toda vez que eu dou algo, eu recebo sempre algo em troca. Se eu dou um abraço, eu recebo um abraço. Se eu dou um carinho, eu recebo um carinho. Se eu dou a minha atenção, eu recebo a atenção. É um processo recíproco. Da mesma forma que não existe o processo de só receber. Né? Como muitos dizem, o processo de uma frase que já é muito antiga, é quase um dito popular, venha a nós e o vosso reino nada. Não existe o dar sem receber e não existe o receber sem o dar. Quando eu recebo e não quero doar, e que eu estou estabelecendo um processo de avareza profunda, eu sou um acumulador que não compartilha, e desta forma a abundância não vai chegar na existência de quem pratica este movimento desta forma. Da mesma maneira, ele já disse no início que o universo é movido por trocas dinâmicas e eu acrescentaria contínuas. Sempre há uma troca dinâmica e uma troca contínua acontecendo. Tudo no universo é movimento, nada é estático. Sempre tem algo acontecendo. Para quem teve a oportunidade de assistir o filme Poder Além da Vida, sabe, através deste filme, que em algum momento o mestre demonstra para o discípulo que sempre tem alguma coisa acontecendo. Basta que nós sejamos observadores constantes da nossa realidade. No momento em que, de fato, eu me coloco como um observador constante da minha realidade, naturalmente eu começo a perceber que tudo no universo está sempre em movimento e sempre tem alguma coisa acontecendo. E nesta coisa acontecendo, eu posso gerar em mim um processo natural, que é o processo da gratidão. A gratidão é, antes de tudo, a força motriz que dá início ao processo de construção da abundância, ao processo de construção financeira, de abundância na saúde, abundância nos relacionamentos. Todo aquele que é grato e que encontra motivos para ser grato, para ser gratas, ele certamente receberá de volta toda a sua gratidão, tudo aquilo que ele está dedicando ao outro, tudo aquilo que ele está encontrando no outro, como se fosse um foco natural da sua própria existência. Essa construção feita pelo Deepak Chopra vai nos levar a uma outra imagem, e por uma analogia bastante profunda ele diz o seguinte, que o universo, a mente e o corpo estão sempre conectados e estão numa conexão constante e dinâmica, porque tudo, como já dissemos, é movimento, nada é estático. Essa interação entre a sua mente, entre o corpo e o universo, ela está acontecendo a cada momento. E aí tem um segredo, tem uma dinâmica importante. Se eu estou me conectando com o universo, estou entregando ao universo pensamentos pesados, sentimentos e emoções que só me trazem pesares, só me trazem coisa ruim, eu vou naturalmente receber desta forma. Se eu estou entregando para ele este sentimento ruim, ele vai acabar entregando para mim da mesma forma. Quem já teve a oportunidade de entrar em contato com a lei da atração, com o segredo, com todos esses livros de autoconhecimento ou autoajuda que falam a respeito da lei da atração, certamente vai entender que para algumas pessoas esta lei da atração não funciona porque, ou na verdade,
não vem na forma como conscientemente ele gostaria, porque a lei da atração funciona sempre, não para em um minuto, por conta desta interação natural que acontece entre o universo, entre a mente e o corpo. Nesta relação direta estabelecida, nesta relação dinâmica estabelecida entre esses três entes. Então, a lei da atração funciona sempre. Ela sempre vai me devolver aquilo que eu estou doando para ela. Se eu estou doando um sentimento de falta, de carência, de miséria, de pobreza, se eu estou vibrando isto, ela vai devolver naturalmente as mesmas potências, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, e fisicamente você vai sentir isso na sua vida, na mesma forma que você entrega. É um pequeno segredo da lei da atração, que é pelo princípio da doação que ela inicia. Quando eu dou o meu sentimento, o meu melhor sentimento, eu recebo de volta o melhor sentimento do universo. Da mesma forma, a gente pode se conectar efetivamente. Nós podemos nos conectar efetivamente e entender que existe uma mente cósmica funcionando e operando sempre, constantemente, através deste processo de interação. E existe a mente humana, que, conectada a esta mente cósmica, traz uma interação harmoniosa, de uma maneira constante, de maneira harmoniosa, e faz com que, a partir desta interação harmoniosa, nós tenhamos uma interação direta e a geração de um fluxo de vida, um fluxo existencial positivo entre todos os elementos e forças que estruturam o campo da existência. Nós já ouvimos no vídeo anterior a respeito do campo. O campo é o todo, é o vácuo cósmico, é aquilo onde tudo é possível ser operado ou operacionalizado. A partir dessa geração de fluxo de vida entre todos os elementos que estruturam o campo da existência, a gente entende que isso, nós entendemos que isso é operado pela lei da doação. E quando é operado pela lei da doação, o resultado desta energia é a expressão da energia cósmica na vida humana, sempre e de uma maneira constante. Faço questão de frisar isso, e esse é um pressuposto desta lei. Li isso e estudei algumas vezes para tentar compreender este processo. É esta repetição que o Deepak Chopra faz ao longo do capítulo, comentando a respeito desta interação harmoniosa constante. Sempre há uma interação harmoniosa acontecendo na relação estabelecida entre a mente cósmica e a mente humana. E aqui ele não está falando de espírito, aqui ele está falando daquilo que você traz na sua cabeça, na sua mente, e que depois você leva ao seu coração. No meu livro PDCA, eu descrevi esse processo quando eu comecei a entendê-lo de uma maneira um pouco mais profunda, que como é que as coisas podem de fato acontecer, como é que eu consigo manifestar ou materializar as situações que eu quero ou que em algum momento eu entendi que eram importantes para a minha vida, que é trabalhando com uma ideia muito clara a respeito do pensamento, do sentimento e da ação. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Quando eu coloco sentimento naquele pensamento que eu produzi, naquele pensamento positivo que eu tive, que eu gerei, que eu criei, eu passo a ser um manifestador consciente. Eu trago este pensamento para o meu campo sentimental, transformo isso numa emoção positiva e a partir daí eu entro em ação. Quando eu entro em ação, as coisas começam a acontecer. Porque eu gerei um pensamento, eu senti este pensamento, gerei uma emoção a partir dele e entrei em ação, coloquei em execução. Aqui o fluxo se dá continuidade depois que eu tenho o resultado da expressão da energia cósmica, ele retorna para o fluxo e faz o ciclo novamente de uma maneira constante, perene e de uma maneira que nos torna capazes de entender tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Está claro até aí como estamos? Serenamente vamos absorvendo esses conceitos porque eles são importantes para que a gente possa praticá-los. No aprofundamento do nosso
conhecimento, do nosso estudo, o Deepak Chopra diz assim: considerando que o universo, o corpo e a mente estão sempre conectados e interagindo constantemente a benefício do ser, entenda que esta interação ela sempre vai trazer para você aquilo que você quer, mas que se você não sabe fazer a sua escolha, ou se você gera um sentimento que não é benéfico para a sua vida, o universo vai devolver aquele pensamento, aquele sentimento, aquela manifestação na sua vida. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre quebra de crenças limitantes, coisas que eu acredito e que eu reclamo que não acontece positivamente porque eu estou sendo suportado, você está sendo suportado por uma crença limitante que foi gerada na sua infância, que foi gerada no seu ambiente familiar. Não vamos entrar aqui no mérito de vidas passadas, mas vamos pegar somente o contexto desta existência para que nós possamos caminhar de uma maneira tranquila e mais serena. Quando isso está acontecendo, a vibração está acontecendo positivamente. Ao contrário, quando eu tenho uma interrupção na circulação desta energia entre mente, corpo e universo, eu crio um processo muito difícil para a nossa existência, para a existência de quem está praticando. Eu trouxe aqui o sistema venoso do corpo humano, né, e trouxe uma veia interrompida, você pode observar com este círculo, para demonstrar que toda vez que eu tenho este bloqueio, eu gero uma estagnação. Gerando a estagnação, eu posso inclusive gerar a morte. A morte do quê? Dos projetos que em algum momento eu desenvolvi, que eu criei, que eu pensei sobre eles. Das necessidades que eu desejei, mas não tinha certeza se elas poderiam acontecer. Então, toda vez que eu quebro, ou seja, que eu acho que eu estou separado, que eu estou quebrado em relação a esta vibração universal, eu crio um processo de estagnação. Quem gosta disso? O ego. O ego, a todo instante, ele vai tentar provar que ele existe separado da criação, separado do Criador, separado de Deus, ou separado desta relação com o universo, essa interação constante e harmoniosa com o universo. Este é o prato principal do ego, para provar que ele é o único ser que deve existir. Como nós vimos no vídeo anterior, o ego tem as suas limitações. Ele trabalha com base no medo, ele trabalha com base na busca pelo controle, ele sempre vai buscar a segurança, uma segurança imaginária, porque tudo aquilo que ele busca como segurança normalmente não existe. Esse é um passo importante para que a gente possa, para que nós possamos, me perdoem, para que nós possamos criar um elo de conexão profunda nesta ligação com o universo, nesta ligação com o Criador. Avançando um pouco mais, vamos entender como é que se opera o processo da manifestação que nós temos. Vejam esta cachoeira, vejam este rio, belíssima, belíssima cachoeira, belíssimo rio. O rio ele precisa fluir, porque no momento em que ele flui, ele vai oxigenando todas as suas bordas, ele vai levando vida a todos os ambientes por onde ele passa. Beneficia a natureza, beneficia os peixes que dele sobrevivem, beneficia o ser humano com a refrigeração do planeta, com a água que ele nos dá para que nós possamos nos alimentar, para que nós possamos beber, e vai gerando um fluxo de vida, um fluxo constante de vida em todo o caminho que ele passa. Se este rio começa a receber dejetos, se este rio começa a ser bloqueado, estagnado, ele vem à morte. Como nós temos aqui em São Paulo, como nós temos em vários lugares do mundo, a morte dos rios por conta da acumulação de detritos, de dejetos, e aí tudo o que está à sua volta também perece. Caso no contrário, ou seja, caso este rio permaneça numa condição positiva, numa condição de fluidez, numa condição de oxigenação de todas as áreas
por onde ele passa, da mesma forma é a nossa vida. Se tudo o que eu me conecto eu faço fluir, não tranco nada, eu libero, eu permito que flua, eu gero naturalmente em minha vida a chegada da deusa da fortuna. E a deusa da fortuna, pensando num aspecto maior, não se trata apenas de uma reserva financeira, não. Nós estamos falando aqui de uma abundância de saúde, de uma abundância de relacionamentos, de uma abundância em todos os setores da nossa vida. A deusa da fortuna, ela vai jorrar sobre a sua vida todas as benesses que você assim necessita, que você assim deseja. Este é um aspecto fundamental, um aspecto importante para que nós possamos entender isso de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. E é curioso que isto esteja sendo tratado através da lei da doação. Entenda que o rio está doando a sua vida para que todos tenham vida. A natureza está doando as melhores condições à sua borda para que ele também tenha vida. É um processo contínuo, é uma interação harmoniosa, constante, que faz com que tudo tenha vida no trajeto que esse rio passa. Que sejamos um rio, que sejamos este rio por onde passa toda esta prosperidade. Por onde nós passarmos, que possamos doar as nossas energias, doar as nossas melhores vibrações, doar as nossas ações de uma maneira absolutamente oculta, vamos assim dizer. As pessoas não precisam saber o que você está doando. Não necessariamente. Deixe que aquele que está recebendo, receba com carinho, receba com amor e que sinta que ele foi beneficiado objetivamente por aquilo que você fez enquanto você estava no caminho e eventualmente encontrou essa necessidade de fazer a sua doação. Da mesma maneira, pense no trigo. Pense nesta energia vital que faz o pão, que faz com que tudo possa acontecer. Da mesma forma, o trigo precisa passar por uma transformação para que ele vire o pão. Esse é um processo contínuo. Então, nós temos aqui uma conexão direta da vitalidade, da energia vital que nós estamos gerando através desta lei, que é a lei da doação. Quando eu concedo isso de maneira clara, eu gero em todo o ambiente que eu tenho um processo de fartura, de abundância, e este símbolo que está na tela é um símbolo da abundância que flui para todos os lugares, que se conecta com absolutamente tudo e faz com que todos tenham esta interação harmoniosa constante que a gente já falou. Dar e receber, fechando aqui, mantém a vida ativa. Não cria estagnação, permite que o fluxo continue mantendo a roda, esta roda da fortuna, esta roda da abundância. Nesta construção, nós temos um conceito trabalhado e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Por que a moeda tem o nome de moeda corrente? Não é a moeda parada. Poderia ser a moeda parada, por exemplo. Parece uma analogia, e o Rudipak comenta sobre isso. A moeda corrente ela tem esse nome porque ela precisa fluir. Ela não pode ficar parada. E a moeda, a gente pode pensar numa moeda, conforme a imagem que está colocada, mas também pode pensar em qualquer outra circunstância ou situação, qualquer outro objeto. Se eu tenho algo dentro da minha casa, no meu guarda-roupa, que está lá parado há mais de 6, 7, 8 meses, um ano até, eu nunca usei ou não usei mais, não faz mais sentido manter aquilo. Por que eu mantenho aquela energia estagnada? Preciso fazer fluir. Da mesma forma, para quem tem o quartinho da bagunça em sua casa, observe se este quartinho da bagunça está acumulando coisas absolutamente desnecessárias. É preciso fazer uma avaliação para que nós tenhamos claro que o que eu tenho na minha vida é algo que deve fluir e não algo que deve ficar parado. A estagnação vale, inclusive, para as próprias emoções. Pense, se você tem em si energias emocionais estagnadas, paradas, que fazem com que você se sinta sem mérito, vamos assim dizer, e
nas relações que você estabelece com as pessoas, são relações às vezes de ciúmes, de inveja, de raiva, de ira. Que emoções são essas que você carrega? Por que você carrega elas? Libere estas energias e flua com a vida. Tire isto do seu caminho e permita que este processo tenha uma continuidade, que a vida possa fluir para você de uma maneira natural, de uma maneira completamente integral, e faça com que a sua existência tenha um significado profundo. Quando eu consigo dar e receber, eu aqueço o coração daquele que está se conectando comigo nesta interação e nesta relação. Aqui eu quero que você preste mais um pouco, além da que você já vem prestando, um pouquinho mais de atenção. O Deepak, ele é muito preciso neste contexto. Então, ele diz assim: dê com intenção. Com intenção de quê? Com intenção de fazer as vibrações e as energias e tudo aquilo que está na sua vida fluir, acontecer. Não dê obrigado. Porque muitas vezes a gente observa isso porque é modinha. Não dê com a câmera do seu celular filmando, fazendo uma selfie, e através dessa selfie você publica no Facebook e as pessoas, nossa, como você é legal, como você é maravilhoso. Qual é a finalidade efetiva? Essa situação, você certamente já teve a oportunidade de ver, eu também já tive, muitas vezes ela constrange a pessoa que está recebendo. Para isso, é preciso que nós tenhamos a consciência do ato de doar. Doe, mas doe com a intenção de fazer o bem e de uma maneira oculta, de uma maneira serena, o máximo possível. Às vezes não é possível. Às vezes você está passando pela rua, alguém pede um prato de comida e você precisa levar essa pessoa até o restaurante para dar esse prato de comida. Ok, 1, 2, 3 pessoas souberam, agradeça a oportunidade de doar e caminhe, siga o seu fluxo. Quando você doa com intenção, o retorno sempre vem e a alegria mútua é simplesmente magnífica, fenomenal. Ela vai contagiar todos os que estão à sua volta. Faça do ato de doar um prazer, algo que vai alegrar a todos, a você e as pessoas que estão recebendo. Quem dá e quem recebe sente essa alegria mútua, sente que o retorno sempre vem e tenha sempre consciência de que o retorno vem na mesma proporção ou muitas vezes mais do que aquilo que você doou. Deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu deveria ter falado no slide anterior e acabei não me recordando. Tem gente que tem dificuldade para doar. Tem gente, e acreditem, existem muitas pessoas que têm dificuldade em receber. Porque muitas vezes, embutida nesta dificuldade de receber, há um sentimento de não mérito. Muitas pessoas acham que não tem merecimento para receber aquilo. Há uns 2 ou 3 anos eu publiquei no canal um vídeo que falava a respeito disso e trazendo frases: eu mereço, eu sou merecedor de receber todos os bens da vida, eu sou merecedor de receber dinheiro de forma direta, de forma indireta, de forma consciente, de maneira inconsciente. Eu sou merecedor pela dificuldade que muitas pessoas têm. Eu tinha essa dificuldade, eu achava que eu deveria servir e não receber não, porque eu já recebia demais, então não. Desenvolver a capacidade de receber com alegria e fazer com que aquele que está doando sinta o prazer de ter me ajudado, de ter me auxiliado, é uma capacidade de evolução, de ascensão que nós temos. Se eu me sinto merecedor, e aí nós vamos voltar um pouquinho para entender que, como nós somos filhos e filhas de Deus, e nós somos perfeitos e perfeitas, criados à imagem e semelhança do Pai, do Criador, do Deus Pai, do Deus Mãe, eu sou um merecedor nato. Se eu sou filho do Criador, eu mereço efetivamente receber tudo o que há de melhor, todas as benesses do mundo.
E não há materialismo nisso, não há egoísmo nisso, não, ao contrário. Eu sinto que eu posso e devo receber de maneira consequente tudo aquilo que é positivo para a minha vida. E a partir daí eu gero um sentimento de querer doar, porque aí eu alimento o fluxo. E quando eu gero o sentimento de doar, eu estou gerando um sentimento muito forte, que é o sentimento da gratidão. Por demais, eu vou avançar aqui para a gente poder observar, doar é um ato simples e todos nós temos algo para fazer. Todos nós temos. Nós temos o tempo, temos a experiência, nós temos a alegria, nós temos amor, nós temos compaixão, nós temos atenção. Eu passei um momento, como vocês sabem, de algumas dificuldades no passado. E foi muito curioso, porque enquanto eu escrevia o livro PDCA, para criar um planejamento e a partir desse planejamento eu começar a sair daquela situação, criar um modelo melhor para aquela situação, eu me recordo que em algum momento eu tive um entendimento. Depois de muito sofrer, penar, meditar e comecei a entender, buscar respostas, eu quase era obsessivo na busca de respostas, eu falei, eu não tenho nada para doar. Não tenho. Não consigo doar. Num determinado dia, um amigo me liga, um conhecido, na verdade, não era um amigo, e como eu já atuei como coach, como orientador, como psicólogo, essas coisas, e ele me pediu ajuda. A primeira intenção que eu tive, eu falei, não, eu posso te atender, depois a gente negocia, vê como faz e tal. E queria receber, porque afinal de contas eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus, como vocês já sabem. Foi muito curioso, porque quando eu comecei a atender o rapaz, eu me dei conta de que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais no amor, todos nós somos iguais na dor, todos nós somos iguais nas emoções positivas, nas emoções negativas, todos nós somos iguais na compaixão, na atenção. Todos nós temos algo que podemos doar ao outro. E no meio desse atendimento eu compreendi, como se fosse um eureka, deu aquele insight. Eu falei, no final do atendimento, desse primeiro atendimento, eu disse a ele falou, como é que eu faço para pagar? Eu falei, rapaz, fica tranquilo, vamos fazer todo um processo, não precisa me pagar nada, vamos dar um jeito aqui. E como eu não tinha um ambiente, não tinha um espaço para atender, eu comecei a atendê-lo nas praças de alimentação dos shoppings, lá do Shopping Pelotas, na Vila Mariana, provavelmente algum de vocês deve conhecer, e comecei a atender. Disso veio um segundo atendimento, uma segunda pessoa, gratuitamente também atendi, uma terceira pessoa, gratuitamente atendi, e neste período de quase 3 a 4 meses, eu atendi mais ou menos 12 pessoas completamente, de uma forma completamente gratuita. Foi um impulso para que a partir dali as coisas começassem a acontecer. Naturalmente não foi só isso, só entre aspas, não foi isso, tinha outras coisas que eu estava buscando, fazendo acontecer, mas foi um impulso para eu entender, sim, eu tenho algo para trocar. Eu tenho algo com que eu posso contribuir com a vida das pessoas. Eu posso fazer alguma coisa de uma maneira clara e objetiva. Você tem algo que só você faz. O seu talento especial. Nós falamos de propósito de vida na lei da potencialidade pura. A gente vai falar um pouquinho aqui também. Quando eu descubro isso, quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, naturalmente a vida começa a me entregar as oportunidades. As oportunidades para que eu aplique aquilo que eu posso doar. Aí está um segredo, aí está um mistério. Só para a gente finalizar esse template, esse slide. Pense, se você hoje ganhasse um prêmio da loteria, seja ela qual for, um prêmio máximo, 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões, 30 milhões. O que você faria? Pararia de trabalhar, sumiria do mapa, deixaria de fazer o que está fazendo hoje profissionalmente? O que você faria?
Esta é uma pergunta que começa a estabelecer qual é o meu propósito existencial. Porque se, ao ganhar uma herança, um prêmio muito grande, a primeira coisa que eu vou fazer de tomar de decisão é interromper aquilo que eu estou fazendo profissionalmente, tem um problema estabelecido aí, que é, eu estou fazendo algo que eu não gosto, por obrigação, para receber uma remuneração, para pagar as contas e continuar o fluxo da minha vida naquele padrão médio, mediano que está estabelecido. Esse é um raciocínio bastante importante que nós precisamos desenvolver. Se você, ao receber um prêmio, a primeira coisa que você vai fazer é pedir demissão do seu emprego, eu, no extremo, e entenda aqui o exemplo, é o extremo, deveria pedir demissão hoje. Ah, mas não consigo porque eu tenho que pagar as contas. Faça um plano. O que você não deixaria de fazer? Este pode ser o seu propósito de vida, um dos seus propósitos de vida. E a partir daí você cria um planejamento, estabelece um planejamento, o PDCA, como eu disse a vocês, ensina a fazer isso de uma maneira clara, estabelece um planejamento e começa a projetar a sua saída da circunstância atual. Então você vai doar o seu tempo, o seu trabalho, a sua experiência, a sua vida em algo que vai fazer diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Esse é um segredo da lei da atração, um dos segredos da lei da atração. O universo vai te dar muito mais daquilo que você já tem. Aquele que tem, mais será dado. Aquele que não tem, até o que tem será retirado. Esta é uma frase bíblica, praticamente todos já conhecem. Seguindo neste fluxo de pensamento, nós temos uma ideia que é bíblica e muitas religiões praticam isso. Não vamos entrar aqui no mérito, nenhuma crítica e nenhum peso de julgamento. A gente já aprendeu que julgamento a gente deixa de lado. Que é a ideia da primícia. Primícia. O trigo é ao lado significa exatamente isso. Vamos trabalhar um pouco esse conceito da primícia. O conceito da primícia, ele nos auxilia direta e objetivamente a trabalhar muito profundamente, a entregar aquilo que eu tenho de melhor para o Criador, devolver, retribuir, né? Pegar o que eu fiz de melhor e entregar ao Criador. A primícia, normalmente, é a primeira colheita. A colheita mais vigorosa, a colheita mais cheia de energia, a colheita mais cheia de vitalidade. Você já deve ter visto em vários treinamentos, em vários cursos de autoajuda, autoconhecimento, o pessoal que trabalha a lei dos potes, né, a divisão dos potes, talvez eu poste um vídeo sobre isso, que traz um conceito e uma ideia de que nós devemos reservar uma parte de tudo aquilo que a gente recebe, a primeira parte, para que nós possamos nos pagar, para que você possa se pagar, possa pagar a si próprio. Pegar este dinheiro, 10, 15%, o que você definir, colocar num investimento separado que você não espera usar, não espera mexer. Não é guardar para situações difíceis da vida. Porque, vamos lembrar, o processo, a relação do processo de doação é uma interação constante e harmoniosa com o universo. Ou uma interação harmoniosa e constante com o universo. Se eu digo para o universo, estou guardando este dinheiro para uma situação difícil, naturalmente, como é que o universo vai responder? Ok, eu vou te dar a situação difícil. Tá certo? Se você está guardando para uma situação difícil, não adianta, você vai deixar aquele dinheiro lá e a situação difícil não vem, a situação difícil não vem. Não. Preserve para os seus melhores momentos, para as suas melhores situações. Do seu dinheiro, daquilo que você recebe, além da primícia, reserve um percentual para a doação. Que seja 10%, 15%, 1%, 2%, defina. Ajude uma ONG, uma instituição de caridade, doe para o mendigo, doe para alguém que ajuda os outros. Se eu não consigo ajudar, tem gente que ajuda, tem muita gente pedindo alimentação,
doe para alguém, mas dê, sentindo profundamente dentro de si que aquilo vai ajudar uma outra pessoa. Isso é um conceito importante na lei da doação. O conceito da primícia eu trouxe de um outro livro que eu li, que trata desse tema, que trata desse assunto, e que trabalha um conceito de leis de prosperidade também, mas que faz a diferença na nossa existência e faz com que nossa vida, com que nossas vidas sejam abençoadas. Que nós possamos receber a bênção do Criador por tudo aquilo que nós estamos entregando ao outro, por tudo aquilo que nós estamos favorecendo a vida de outra pessoa. Olha que fundamento, que preciosidade é isso. No slide, um pouquinho mais à frente, a gente vai falar de crenças limitantes. Aqui nós temos algumas ideias e alguns conceitos para você já começar a fixar isso na sua mente. As doações, elas podem ser feitas diariamente, mas todo dia. Como? Como que você pode fazer isso de uma maneira objetiva? Vai aparecer um monte de rostinho feliz, crianças sorrindo, palhacinhos. Olha que lindo, que belas imagens. Sorrisos, 2 sorrisos. Seja uma pessoa feliz de verdade, sabendo que você é tudo aquilo que o Criador quis criar. Então doe o seu sorriso. Da mesma forma, traga para dentro de si bênçãos silenciosas diariamente. Traga felicidade, contentamento e momentos felizes. Porque quando você faz isso, você tem a possibilidade, por exemplo, de doar uma flor. Para quem? Para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu filho, para o vizinho, caso não tenha algum parente. Para alguém que você encontra na rua. Você pode doar uma vibração, uma oração silenciosa. Fecha o olho e rapidamente Deus ajuda essa pessoa. Ele ainda não entendeu que ele é teu filho. Contribua com a vida dele. Uma vibração, uma oração. Tudo isso vai fazer com que nós possamos compreender que nós somos virtuosos no caminho que a gente segue. E que todas as dádivas da vida, as maiores dádivas, são imateriais, não são palpáveis, não se pega, porque está gerada dentro do seu coração. Seguindo nisso, o que eu posso doar? Carinho, atenção, afeto, apreço, amor, e assim sucessivamente. Veja, nós estamos saindo de um racional material para um racional imaterial. Mas estou criando dentro de mim uma conexão profunda com a mente de Deus, com a mente cósmica, com o universo, de tal forma que a minha vida passa a ser de verdade abençoada, passa a ser na prática, objetivamente, uma bênção para a humanidade. Nesse caminho, outro dia eu conversava com uma pessoa e ela me dizia, como eu estava lá no passado, eu trazia esse questionamento. Puxa, mas ela me dizia assim, não tenho nada para doar, o que eu vou doar, o que eu vou fazer? Muitas pessoas acham que não tem, a gente já viu que não é verdade, a gente tem. Todos nós temos um talento inato, algo que a gente faz que ninguém faz tão bem quanto a gente. Se isso você ainda não conseguiu entender, veja o que você gosta. Se alinhe, saia do padrão normal, saia do padrão de repetição contínua, porque isso nada mais é do que a fixação das crenças limitantes que foram estabelecidas ainda na sua infância e que perduram muitas vezes até o dia de hoje, quando a gente não tem consciência disso. Crenças limitantes são todas as crenças que estabelecem um limite efetivo para o teu raio de ação. Vou contar um exemplo básico também, pessoal, que eu relato isso no livro Porões do Inconsciente. Quando eu era jovem, eu assisti um filme, e vocês provavelmente assistiram também, que é o filme Tubarão. Naquela época, no cinema, era terrível. Eu me borrei todo. Quando eu assisti aquilo, eu assisti uma vez só, não precisei assistir mais. Ficou marcado em mim aquela imagem daquele tubarão malvado comendo todo mundo. Aquilo foi terrível. E associado, depois de um tempo,
algumas discussões com meu pai tinha uma relação bastante conflituosa e tal, e ele tinha uma visão de mundo completamente voltada, de novo, por favor, sem nenhum julgamento sobre esses conceitos políticos, mas meu pai tinha uma visão que trabalhava a questão do anticapitalismo, né? Ele tinha sido na sua juventude, na sua criação, comunista, enfim, e dizia que os ricos eram tubarões. Isso quando eu tinha lá os 16, 17 anos, né? Já tinha uma certa... E como a gente vivia no limite ali, né? Ganhando salário, comendo, essas coisas, então acabou, essa imagem fixou. Depois de muitos anos, mas muitos anos, já tinha casado, já tinha descasado, já tinha filhos, num determinado momento eu comecei a fazer essa análise e num sonho me aparece o tubarão e me aparece meu pai. Eu não consegui relacionar imediatamente. Depois de muita análise, autoanálise, eu comecei a olhar e falei, rapaz, como é que eu vou conseguir ser rico? Essa era a problemática que eu havia estabelecido. Como é que eu vou conseguir ser rico se eu acredito, porque eu tinha um herói que era meu pai, que achava que os ricos eram tubarões. E na minha mente estava fixada a ideia de um tubarão destruidor, que comia todas as pessoas, que matava todas as pessoas. Eu vou ser um tubarão? Não. Prefiro ficar aqui e ser um cordeirinho, tranquilinho, calminho, não vou entrar nisso e sofrer todas as consequências disso. Veja, essa era uma crença limitante que eu tinha muito forte. E olha onde... perceba onde ela foi se alojar, em que símbolo ela foi se alojar. Eu tive que fazer um trabalho de ressignificação deste contexto, deste processo, para tirar esta crença limitante, que me travava em vários outros aspectos, era como tentáculos me prendendo em vários outros aspectos, para conseguir criar uma dimensão mais positiva para a minha vida. Se eu não tivesse feito isso, nada de positivo, ou ele vinha e ia até um determinado limite e parava. Era como o T. Harv Eker fala, é como se fosse um termostato. O meu termostato era X de dinheiro na minha vida. Quando chegava nesse X de dinheiro, ele acionava, eu precisava voltar. Então, é como se fosse um gráfico, você fica neste processo. Quantas pessoas que você conhece, e talvez você tenha isso, passam por isso? Ganham dinheiro, perde. Ganha dinheiro, perde. Ganha dinheiro, perde. Então, crenças limitantes, elas precisam ser trabalhadas e trazidas à consciência de tal maneira que a gente consiga dar um novo significado para isso e a partir disso a nossa vida possa fluir. E elas atuam em todos os segmentos da nossa vida. Crenças limitantes na relação com marido, com mulher, com namorado, com namorada, do profissional, chega a um determinado limite, corta e não dá certo. Tem um enredo estabelecido, eu continuo atraindo pessoas, continuo atraindo situações com aquele enredo e com aquela circunstância ou com aquela situação, e ela vai se repetir, até que, em algum momento, ela seja cancelada, como diz o professor Hélio Couto. Cancelado. Este é o ponto em que nós devemos observar. Extraindo disso, saindo deste conceito, eliminando ou retrabalhando essas crenças limitantes, a gente vai chegar à verdadeira natureza humana. E qual é a verdadeira natureza humana? Vou deixar você tentar adivinhar. Se eu sou filho de Deus, filha de Deus, perfeito, maravilhoso, eu sou filho do Criador, Ele é dono do universo. Qual é a minha natureza verdadeira? Qual é o princípio básico da minha existência? É a riqueza e a abundância. Riqueza e abundância expandida em todos os segmentos da nossa vida. Nós estamos falando do que mesmo? Doação. Veja a profundidade que este autor de Deepak Chopra chega para trabalhar o conceito da doação. Parece simples este ato. O ato de doar exige uma mudança de paradigma, uma mudança de referência interna, porque a partir do momento em que eu começo a doar de maneira clara, eu começo a sentir
Voltando à primeira lei, eu começo a sentir que eu tenho a potencialidade pura. Eu posso fazer todas as minhas escolhas, e aí eu sei que a verdadeira natureza humana supre todas as minhas necessidades. E não importa as materialidades, somos inerentemente ricos. É difícil esse conceito para você? Como é que é pensar que nós somos inerentemente ricos? Quando você encontra alguém, ou de repente até você mesmo, está olhando para a sua conta corrente, e a sua conta corrente não representa isso financeiramente. Por quê? Porque eu estou na crença limitante de que a minha riqueza, a minha única riqueza, está relacionada com o dinheiro. Então, este é um paradigma que precisa ser quebrado. Uma referência que precisa ser quebrada. Quando eu assumo que eu sou a riqueza que Deus tem para me dar, eu estou dizendo que tudo aquilo que tem no universo está disponível para mim, basta que eu escolha. Que eu faça a escolha consciente de uma maneira correta. E aí eu crio uma vibração que vai se conectar com este universo, com esta natureza, com este contexto maior que é rico e abundante e nada falta. A partir daí, no momento em que eu tenho isso introjetado, que eu tenho isso guardado dentro de mim, eu desenvolvo profundamente o sentimento de gratidão. Voltamos ao início. Gratidão. Quando eu sinto gratidão pela vida que eu tenho, pelo ar que eu respiro, pelo braço que eu tenho, pela perna, pelo meu corpo perfeito, e eu já disse isso antes, mesmo que eu tenha algum membro faltando, mesmo que eu tenha alguma deficiência auditiva, que eu tenha alguma deficiência mental, visual, enfim, não importa, eu sempre vou ter um motivo para agradecer. No limite, a possibilidade de estar encarnado neste plano da Terra, neste momento histórico, e a partir daí praticar, exercitar o meu processo de ascensão, o meu processo de desenvolvimento espiritual. Veja que profundo é isso. Sinta isso dentro de você. Nós falamos de doação e chegamos ao ponto de fazer esta conexão profunda com as verdades da natureza espiritual humana. Deepak Chopra nos traz isso para dizer, olha, a sua verdadeira natureza é a riqueza e a abundância. Tem que se questionar, se a minha verdadeira natureza é a riqueza e a abundância, o que acontece? Por que isso não está chegando? Onde estão as situações que estão travando a minha existência? Inicie pelo processo de doação. Quando você doa, você manda um sinal para o universo. Olha, eu tenho tanto que eu posso doar. Eu tenho tanto que eu posso doar. Pratique, exercite. Você vai ver que isto funciona. É quase como se fosse uma fórmula. Não é, mas é quase como se fosse. Seguindo adiante, nós vamos fechar aqui. O Deepak Chopra já vai para quase 1 hora de vídeo dessa aula, né, desses estudos. O Deepak Chopra traz um ensinamento do Rabindranath Tagore. Eu não vou conseguir falar o primeiro nome. Ele traz os princípios de Tagore para que nós possamos compreender, sentir dentro de nossa alma, para que nós tenhamos a oportunidade de praticar. Ouça esse texto e veja a sua profundidade. Este frágil vaso que esvaziais, dia após dia, e que sempre preencheis com vida renovada. Esta pequena flauta de bambu que carregais pelas colinas e pelos vales, e de onde tirais melodias eternamente novas. Vossas infinitas dádivas caem sobre essas mãos tão pequenas que possuo. As eras passam e continuais derramando, pois ainda há o que ser preenchido. Rabindranath Tagore. Perceba, sinta estas palavras. Sinta estas palavras. O que ele está dizendo é que não importa o que você está derramando do seu cálice. Se você esvaziar o teu cálice, quando você voltar a olhar para ele,
você vai observar que ele já está cheio novamente. Esvazie e ele vai preencher de novo. Esvazie e ele vai preencher de novo. É este fluxo existencial, é o fluxo da vida se renovando a cada instante. Parece poético e parece clichê. Eu sei que o sol de hoje se pôs, mas eu também sei que o sol de amanhã virá. Talvez eu não veja, mas ele virá. Talvez eu não tenha a oportunidade de apreciá-lo, mas ele vai estar lá. Se o meu cálice encher, que eu possa esvaziá-lo diariamente, que eu possa fazer com que o meu cálice transborde. Permita que o seu cálice transborde. Doe, mas doe com vontade, entregue o seu melhor e faça a sua vida criar um fluxo potencial. A lei da doação é uma escolha. Lembra no primeiro vídeo a respeito dos estudos da potencialidade pura, quando eu trouxe a ideia de você ter várias bolas de basquete quicando, uma delas pode ser esta lei da doação. Escolha doar. Quando eu dou, eu estou mandando um recado verdadeiro, um recado efetivo de que eu tenho e eu posso ter mais, porque através de mim flui, nada fica estagnado. Se eu não entrego, o universo entende que eu não tenho para doar. E se eu não tenho para doar, ele vai bloquear. E aí a energia fica encerrada, fica bloqueada. Como é que foi isso? Eu imagino que tenha causado algumas reflexões aí. Vamos agora à aplicação prática desta lei. Da mesma forma que na primeira lei nós tivemos, nesta nós também teremos. Novamente são três. Em qualquer lugar que você for, qualquer pessoa que você encontrar, doe um cumprimento, uma flor, uma oração. Ofereça diariamente alguma coisa a todas as pessoas com as quais você entrar em contato. Quando você faz isso, você desencadeia o processo de circulação de energia em sua vida e na vida de outras pessoas. Veja que simples este pedido. Doe. Doe uma flor, uma oração, ofereça um cumprimento para todas as pessoas que você encontrar. Ao se relacionar com as suas plantas, se relacione amorosamente, por exemplo. E olha, outro ensinamento. Receba de maneira grata, completamente agradecido, todas as dádivas que a vida está te oferecendo. Receba o sol, o canto dos pássaros. Receba as flores, a água, o alimento que nos mantém. Esteja aberto para receber dos outros, seja o que for, um presente material, dinheiro, um cumprimento, uma oração, um abraço, uma curtida, não importa, mas esteja aberto para receber. E para finalizar, assuma um compromisso consigo de manter a riqueza circulando em sua vida, dando e recebendo os mais valiosos presentes. Diga para alguém que você não vê faz tempo, diga eu te amo. Diga para alguém que você tem alguma rusga, liga, pede desculpas, pede perdão, tenta se reconfigurar a partir daquilo. A vida é muito curta, muitas vezes, para a gente ficar perdendo tempo com essas situações. Às vezes, a pessoa não vai querer receber, mas você doou, você permitiu isso, você abriu espaço. Deseje em silêncio, não custa nada, quase não gasta nenhuma energia. Felicidade, alegria. Deseje em silêncio. Cumprimente um rapaz na rua, um mendigo. Façam bem a ele de uma maneira muito forte e muito positiva. É isso. Eu agradeço divinamente a sua presença no canal Arte de Viver. Eu estou muito feliz com o seu comprometimento, com a sua chegada por aqui. Aqui os meus livros, você já sabe, PDCA, que eu falei bastante sobre ele, e todos os demais que eu já apresentei no primeiro vídeo, e o Montanha das Ilusões, que eu comentei uma passagem
no início deste vídeo. Fica na paz, eu espero que você esteja aproveitando profundamente todo esse estudo e de alguma maneira que você possa doar, compartilhando com o outro estes conhecimentos. Não precisa compartilhar este vídeo, não é isso que eu estou pedindo. Mas compartilhe a experiência, compartilhe o conhecimento que você está adquirindo com outras pessoas. Toda vez que eu trago para dentro de mim um determinado conhecimento, quando eu compartilho, este conhecimento aumenta. Mais aprende quem ensina. Isso é um fundamento básico. Quanto mais você se predispõe a ensinar aquilo que você aprendeu, mais aquilo que você aprendeu cresce dentro de você e faz com que isso vire uma verdade. Virando uma verdade, fica incontestável e você entra no fluxo natural da existência. Eu agradeço a tua presença, espero divinamente, eu gosto dessa expressão, que você esteja aproveitando. Seja feliz, pratique o bem, doe o seu melhor, lembre-se da primícia, guarde uma quantidade de dinheiro que você recebe para o melhor da sua existência, guarde uma parte do dinheiro para a doação e aí sim, uma vez reservadas estas duas partes, pague as suas despesas, pague as suas dívidas, pague os seus boletos, porque todo mundo tem, e assim segue a vida. Combinado? Nos encontramos nos nossos próximos estudos com a terceira lei. Receba o meu abraço, minha gratidão e até o nosso próximo encontro.